Oi, pessoal. Vamos à dica número 2, então, para a escrita de textos dissertativos argumentativos. Essa dica ela vem sob encomenda. Foi a minha prima, Fábio, pediu para eu falar um pouco sobre o uso da vírgula. Ela falou especificamente sobre a vírgula entre o sujeito e o predicado. Então, dito de forma simples, objetiva, não se coloca, né, vírgula entre o sujeito e o predicado. Ou poderíamos, para simplificar ainda mais, não se coloca vírgula entre o sujeito e o verbo, né? Então, geralmente, numa oração, nós descobrimos o sujeito através do verbo, né? Nós perguntamos para o verbo sobre quem ele está falando, né? De quem ele está falando, e aí nós identificamos o sujeito. E esse sujeito não pode ser separado do verbo. Então, não deve haver vírgula nesses casos, mas há algumas situações que podem trazer dúvidas sobre o assunto, podem causar um pouco de confusão. Então, eu elaborei aqui apenas uma frase para a gente analisar esse assunto, né? Lembrando que a ideia é dar dicas sobre a escrita de textos dissertativos, mas o uso da vírgula acaba sendo algo que se aplica a qualquer tipo de texto, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a frase que eu elaborei, uma frase bem simples, né? Embora eu não faça muito bom uso da tecnologia, eu escrevi a frase no caderno. Vou mostrar aqui. Peço que ignorem o fato de o caderno ser um caderno com imagens do filme Detona Ralph. Esse caderno é um presente que eu ganhei da minha esposa para fazer os planejamentos de aula, né? Mas aqui é o que eu quero destacar essa frase, então, tá? Que poderia ser uma frase em um texto dissertativo qualquer. A sociedade atual estimula o consumo excessivo de itens supérfluos. Então aqui nós temos um período simples, né? Tem apenas uma oração. Temos um sujeito que é a sociedade atual, né? E o verbo estimula. Então não há aqui necessidade nenhuma de vírgula em nenhum lugar nessa frase, né? Mas onde seria especialmente ruim colocar uma vírgula? Vou mostrar então para vocês. Então aí eu separei com vírgula o sujeito do predicado, né? Então isso não deve ser feito, né, pessoal? Separei a sociedade atual do verbo estimula, né? Fiz uma vírgula ali com lápis de cor vermelho. Então, nesse caso é até meio óbvio, né? Dificilmente alguém colocaria uma vírgula nesse lugar. Mas como eu dou aula para estudantes, adolescentes, eu percebo que muitas vezes eles acham que devem colocar vírgula, né, na frase, porque a frase está longa, ou porque acham que tem que ter vírgula. Então eles colocam em qualquer lugar, né, pensando que vai melhorar o texto deles, o que às vezes pode ser o contrário, né? Então nesse caso aqui a vírgula seria piorar o texto, né? Porque está cometendo um erro aí de separar o sujeito do verbo. Mas agora olha só, mesma frase, só acrescentei um detalhezinho a mais, ó. A sociedade atual, movida pelo sistema capitalista, estimula o consumo excessivo de itens supérfluos. E agora, pessoal, será que vai vírgula aí? Olha aí, apareceram as vírgulas, né? Sociedade atual, vírgula, movida pelo sistema capitalista, vírgula, estimula o consumo excessivo de itens supérfluos. Mas e agora? O sujeito continua sendo a sociedade atual. E o estimula ainda é um verbo que se refere a esse sujeito. Então, eu estou separando o verbo do sujeito, não estou? Mas na verdade não é por vírgulas. O que está separando o sujeito do verbo é o que nós chamamos de aposto, né? Essa oração ali, ó, movida pelo sistema capitalista, é um aposto que está especificando, né, dando uma característica da sociedade atual. Então,
É esse aposto que deve ser isolado por vírgulas. Não é que a vírgula esteja sendo usada para separar o sujeito do verbo, certo? Então, perceba que há vírgula entre o sujeito e o verbo, né? Então, é uma exceção à regra. Mas há uma razão para isso, né? Separar ou isolar o aposto. Vamos ver a mesma frase agora um pouquinho diferente. A sociedade atual, infelizmente, estimula o consumo excessivo de itens supérfluos. Será que nesse caso vai alguma vírgula aí? Vamos pensar um pouco. Então, percebam agora aí que apareceram, né, vírgulas com lápis de cor verde aí que eu coloquei. Porque são vírgulas facultativas, tá? Ao contrário do primeiro caso ali, ó, aquela vírgula está errada, né? Nesse caso aqui, as vírgulas são necessárias. E aqui as vírgulas são facultativas, tá? Aquele infelizmente ali, né? Esse advérbio infelizmente, ele é chamado de adjunto, né? Que ele serve então para, é um termo acessório, né? Na oração, é algo que não era necessário colocar, mas ele vai dar uma característica aí, é um advérbio de modo, na verdade, né? Indicando então que o autor, né, considera que é algo ruim, é uma coisa infeliz que a sociedade atual estimule o consumo excessivo de itens supérfluos. Então esse adjunto ele pode ser isolado por vírgulas para dar ênfase, né? Não é obrigatório, tá? Mas é algo que deixa o texto um pouco melhor, assim, mais compreensível, né? A ênfase para esse adjunto aí. Então, nesse caso, a vírgula é facultativa e, novamente, né, o sujeito acaba sendo separado do verbo, acaba sendo separado do predicado. Mas é por causa do adjunto, tá bom? Via de regra, não se separa sujeito do verbo, mas pode haver algumas exceções, claro, porque há outras expressões entre o sujeito e o predicado. Acabou que esse vídeo ficou até um pouco longo, né? Acho que não necessitava tanto assim, né? Tanta explicação. Mas é isso, né, pessoal? No texto, evitem usar vírgulas onde não cabe a vírgula. Então, não se usa vírgula entre sujeito e verbo, mas pode ocorrer de ter ali algum termo acessório que esse precisa ser isolado por vírgulas ou pode ser isolado por vírgulas, e aí talvez haja vírgula entre o sujeito e o predicado. Futuramente, eu farei outro vídeo falando sobre o uso da vírgula, né? Esse já achei que ficou longo demais. Vamos falar sobre outras dicas aí para o texto dissertativo, mas podemos falar mais sobre vírgula em um vídeo futuro, tá bom? Obrigado aí pela paciência, desculpe esse vídeo ter ficado tão longo. Um abraço.